Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje, aula de número 11. Hoje nós vamos entrar na 11ª ramificação. Como você já sabe, nós já estudamos as 10 ramificações, as quais foram listadas pelo Dr. Harold Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. Bem, então, agora a gente vai entrar dentro de ramificações que não foram citadas pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, mas, no entanto, foram listadas por outros legisladores. Entre esses outros legisladores, nós temos o Dr. Moshe Weiner. O Dr. Moshe Weiner, no Código Divino, tá? número 25 do capítulo 1, ele vai falar que é proibido erguer uma matzevá. Bem, onde o Dr. Moshe Weiner ele traz isso? Ele traz isso porque o Maimônides ele falou sobre isso. O Maimônides falou lá em Leis de Reis, então no capítulo de número 9, né, o Maimônides, lá número 2, ele vai deixar bem claro que também nós, os Beninoas, somos proibidos de erguer uma matzevá. O que é, afinal de contas, uma matzevá? Eu sei que muitas pessoas, quando ouvem falar de matzevá, elas pensam que uma matzevá é o quê? Elas pensam logo que é aquela lápide que tem no cemitério, né? As pessoas logo relacionam, né? Correlaciona aquela lápide. No entanto, apesar de hoje em dia, a lápide que tem no cemitério levar o nome de matzevá, não é aquilo, tá? Uma matzevá. Eu sei que parece o nome, mas não é aquilo, tá bom? A matzevá que a Torá vai falar é uma matzevá diferente. O que é isso? Lá em Devarim, capítulo 16, versículo 22, Devarim é Deuteronômio, capítulo 16, versículo 22, está escrito: não erga uma matzevá que Hashem, teu Deus, despreza. Então, a respeito de que está se falando? Vamos lá. Aqui, a ordem é para que nós não possamos erguer um pilar de pedra ou um pedestal para propósitos religiosos. O que seria isso? Não erguer um altar, não fazer um altar, tá? Nós somos proibidos aqui de construir um altar do qual a pessoa vai dizer que vai oferecer algum tipo de sacrifício, algum tipo de culto, ou então um altar para ser suporte para o ídolo, também aqui é proibido. Então, seria isso. Isso que é uma matzevá é um altar de pedra ou de terra para colocar alguma coisa por cima disso. Então, o que acontece? Alguns adoradores dos falsos deuses, lá na época dos cananeus, dos povos amorreus, dos amoneus, eles praticavam esse tipo de culto. Eles tinham uma matzevá, um pilar de terra, e colocavam o ídolo sobre eles. E eles faziam o seguinte, levantavam esses pilares e saíam andando com esses pilares com o ídolo em cima, para todo mundo ver, e assim as pessoas saíam em procissões, né, podemos chamar assim, para a adoração daquilo. Então, essa era uma das proibições que tem. Agora, a lei da Torá, ela vai proibir não somente em relação ao ídolo, tá? Mas ela vai proibir a pessoa ela construir um altar até mesmo para Hashem. Por quê? Vou lhe explicar uma coisa. Quando o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi feito, todos os altares que existiam fora do Beit HaMikdash, eles foram praticamente desfeitos. Então, passou-se a ser unicamente o Beit HaMikdash, o templo sagrado, o único lugar onde teria um altar para que pudesse fazer um tipo de sacrifício, um tipo de oferta a Hashem. Após o Beit HaMikdash ele ter sido destruído, o primeiro foi destruído, depois foi construído o segundo, e o segundo também foi destruído, o que aconteceu? Não se pode ter um altar. Mas as pessoas vão falar, mas na sinagoga, por exemplo, na Beit Noa, por exemplo, no Centro Beninoa, num lugar onde se estuda Torá, por exemplo. Não é um altar? Não é um altar. A sinagoga é uma casa de estudo.
A sinagoga é uma casa em que as pessoas vão fazer, claro, suas tefilot, suas orações, suas preces, mas é um local, basicamente, é uma casa de estudos. Isso é uma sinagoga, uma casa de estudos. Ela não é um lugar onde reside um altar. Ela não é um lugar onde as pessoas vão falar, aquele é o altar, né? Aliás, essa linguagem de aqui é o altar é mais comum vocês verem isso na idolatria, não é verdade? Ou seja, as igrejas falam que tem altar, existe altar disso, altar daquilo, e por aí vai. No entanto, de acordo com a Torá, tá? De acordo com a Torá, você não pode construir o altar sobre isso. Essa proibição ela vai se estender. Ela vai estender também o seguinte: ela vai ser uma proibição inicial de construir um altar, só que ela também vai ser uma proibição de você ter qualquer tipo de monumento que as pessoas tenham aquele monumento como sagrado. Sim, qualquer tipo de monumento erguido para ser sagrado, qualquer tipo de pilar. Vou dar um exemplo para vocês. Os muçulmanos, eles têm um tipo de pilar que é chamado de Kaaba. A Kaaba é uma pedra grandona, preta, acho que vocês já viram por aí. Essa Kaaba, ela fica dentro da mesquita de Meca. Meca é a mesquita mais importante do mundo islâmico. Quando os muçulmanos eles vão rezar, eles rezam 5 vezes ao dia, eles se viram para Meca por causa daquela pedra que eles consideram sagrada. Eles dizem, que essa pedra foi mandada para a terra por Abraão. Tá? Então, eles acreditam que essa pedra seja uma pedra poderosa, que é uma pedra que veicula energia, essas coisas. Tá? Então, existe um rito relacionado ao Islã, que as pessoas elas peregrinam até Meca. Uma vez na vida a pessoa tem que peregrinar até Meca, o muçulmano, ele vai a Meca, né? Uma vez na vida ele vai, e ele tem que circundar a Kaaba, ou seja, tem que ficar andando em volta dessa pedra, em volta da Kaaba. Então, isso, de acordo com a Torá, é idolatria, bom? Isso, de acordo com a Torá, é idolatria. Aqui eu estou provando para você que o Islã não é uma religião monoteísta. Estou provando para você que o Islã é uma religião idólatra. Por quê? Porque eles têm uma pedra que consideram sagrada. É proibido, diante do verdadeiro monoteísmo, ter o Amat Sevá. No entanto, o Islã tem o Amat Sevá. Ainda mais, essa ramificação ela vai se estender para que você, proibindo a construção de qualquer templo para idolatria. É proibido construir um templo para idolatria. É proibido dar o nome daquele templo em homenagem ao ídolo tal, por exemplo. E é proibido as pessoas dedicarem um certo lugar, espaço para aquele ídolo, para o ídolo tal em tal época do ano, por exemplo. Isso acontece, por exemplo, no cristianismo, em várias etapas, na verdade. Acontece em outras religiões também, como o budismo, acontece no shintoísmo, acontece também dentro do hinduísmo também. Então, você vê que essas práticas são práticas totalmente proibidas. Então, é isso que significa aqui, tá? É isso que significa essa ramificação. Vamos ver um pouquinho sobre isso. O Sefer Hinuri, número 293, vai dizer que não ergue uma matzevá em qualquer lugar, e sobre isso é afirmado lá em Deuteronômio 16, 22, e não erguerás para ti uma matzevá que o Eterno, teu Deus, odeia. E o Rambam, o Maimônides, bendita memória, escreveu lá no Mishneh Torah, em Lei de Avodazará, capítulo 6, alahá número 6, que o conteúdo da matzevá que a Torá proíbe é uma estrutura alta de pedras ou de terra, como era costume que os adoradores de idolatria construí-lo e reunir-se ao redor dele para seu serviço maligno. E por isso a Escritura nos distanciou para que não devêssemos fazer isso. Então, Sefer Hinuri vai dizer, olha, aqui a Torá ela está distanciando as pessoas da idolatria. Tá? Existe um limite e que não pode ser rompido entre a idolatria, entre a prática idólatra, entre uma vida de costumes idólatras
e entre aquele acesso que vai culminar com um culto idólatra. Então, para que esteja mais longe da pessoa transgredir, esteja mais distante dessa pessoa transgredir, o que a Torá vai fazer? Ela vai estabelecendo esses limites. Né? Ela vai estabelecendo esses limites para que as pessoas estejam bem longe de praticar qualquer ato assim. Sim, Sefer Noite vai trazendo, Sefer Noite 493, sobre isso. O Mishneh Torah, no Sefer Shoftim, em capítulo 9, Alahá número 2, o Rambam, Maimônides, de bendita memória, ele vai dizer que não devemos permitir que erijam a matzevá, ou plantem uma asherá, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Gente, nesse capítulo 9, o Maimônides está falando, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Lei de Reis, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a proibição das pessoas, ou está falando praticamente das leis relacionadas aos Benenoa, tá? Então, ele vai falar que tudo que o Maimônides falar no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 de Lei de Reis é em relação aos Benenoa. É em relação aos Benenoa. Então, aqui, ele vai chegar a um ponto que ele vai começando falando lá no capítulo 9, lá, número 1, sobre o que é proibido com Benoa, os tipos de culto que é proibido, né? Ele vai falar a proibição daquilo que é idolatria para um judeu também é idolatria para um não-judeu. Ele vai explicando isso. E vai chegar uma parte que ele vai falar, olha, não devemos permitir que erijam a matzevá. Daqui, Maimônides está citando, olha, é proibido para eles também erigir uma matzevá. Para eles, no caso, somos nós, né? Para eles, somos nós. Erigir uma matzevá, ou seja, um monumento para a idolatria. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos disso, né? Não visitar a Pedra da Kaaba em Meca, na Arábia Saudita, como fazem os muçulmanos, é uma transgressão. Não erguer templos de idolatria, nem doar dinheiro para a construção de igrejas, mosteiros, mesquitas, centros espíritas. Ou seja, entenda, tudo aquilo que for uma casa de serviço religioso, de uma outra religião, de uma outra fé, como que não seja judaísmo ortodoxo, tá? É um templo idólatra. É bem definido, devemos definir. Isso é uma coisa que não é judaísmo ortodoxo, é idolatria. É idolatria. Então, a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Cuidado sobre isso, para que não possamos estar contribuindo para que a idolatria ela aumente, ou para que a idolatria ela continue, ou para que a idolatria se espalhe. Então, é isso que nós aprendemos aqui. Bom? Então, como eu disse para você, isso é o que está, essa ramificação, ela vai explicar para você. Agora, o que não é uma transgressão dessa ramificação? Por exemplo, vamos lá. O que não é uma transgressão dessa ramificação? Não é uma transgressão dessa ramificação a pessoa, por exemplo, a pessoa em si, ela ter um local de monoteísmo para se reunir. Isso não é uma transgressão. Isso, pelo contrário, é um incentivo da Torá e das 7 leis que os monoteístas tenham o seu lugar para reuniões, né? Então, por quê? Porque o local de reunião vai ser um local de estudo. Ele não vai ser um local que simboliza um altar. Ele não vai ser um local onde as pessoas vão falar, olha, aqui é o altar a Deus, né? O pessoal vai falar, ou seja, um altar ao ídolo, ou alguma coisa assim. Então, tem que entender que existe essa diferença. Por exemplo, a Torá mesmo, aliás, no Taná, lá no profeta Jeremias, vai falar sobre os pequenos templos, que eram as sinagogas. Então, o profeta Jeremias fala sobre as sinagogas que existiriam quando o templo ele fosse destruído. O segundo templo, o primeiro templo foi destruído, os pequenos templos, que são as sinagogas, se espalhariam pelo mundo. Isso até a reconstrução do terceiro templo, ainda em nossos dias, que vai ocorrer. Então, nós sabemos disso, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas elas têm uma certa dúvida. O que ela faz? Ela contribuiu tanto tempo para a idolatria,
ela ajudou casas de idolatria a se erguerem, ela ajudou na construção de casas de idolatria. O que ela faz hoje? O que ela fez? Primeira coisa, o Rambam, lá no capítulo de número 10, na número 2, do Lei de Reis, ele vai dizer o seguinte, que uma pessoa, quando faz algum ato, e ele não tem a convicção de que aquilo, ele não sabe que aquilo é errado, ele faz aquilo, em si, ele não cometeu uma transgressão sobre aquilo, ele está isento. Então, uma pessoa que tem isso lá no passado, e de repente ela pensa, olha, eu ajudei a construir, mas eu não sabia. Eu ajudei a construir um templo de idolatria, eu não sabia. Eu ajudei a construir, de repente, um terreiro de candomblé, um centro de umbanda, né? Um mosteiro budista, ou então uma igreja cristã. E aí, o que eu faço da minha vida agora? O que eu faço? Primeira coisa, se você não sabia que era errado, não existe uma transgressão em si. A partir do momento que você sabe, a partir desse momento agora, você ainda assim, você quer fazer alguma coisa que seja equivalente a isso, de positividade? Você quer fazer alguma coisa? Então você abrace dentro do local onde você mora, a cidade onde você mora, para que esteja erguendo aí uma comunidade Peninoa. Você construindo um monoteísmo, você vai estar usando o contrário da força negativa que foi usada para construir idolatria. Então você acaba fazendo um tikkun, entendeu? Então você acaba fazendo uma retificação, porque você vai usar toda aquela força que foi usada para a idolatria, agora você usa para construir o monoteísmo. Agora você usa para que as pessoas possam conhecer as 7 leis. Você usa para as pessoas terem acesso à Torá, saber quem é Hashem, né? E fala um pouquinho para as pessoas sobre isso, né? Compartilha conteúdos no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram. Ou seja, onde você estiver, o que você fizer, faça algo de positivo para a construção das 7 leis universais e de construção de um mundo justo, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer hoje em nossos dias. Isso é um desafio que nós temos. Bem, se você, por exemplo, você fala, olha, eu já estou fazendo isso, eu já estou construindo um monoteísmo, eu já faço isso na minha vida, eu me reúno com a minha comunidade, eu me reúno com as pessoas que são Peninoa da minha cidade, já tenho um contato aqui com o emissário local. Então, o que eu faço? O que eu faço mais? Eu quero fazer mais. O que eu posso fazer? Se você já faz isso e quer fazer mais, então você se coloca à disposição do seu emissário, desse emissário que está trabalhando junto com você, para ver o que você pode ser mais útil. Ele vai saber te direcionar no local certo, na maneira certa, para que você esteja ajudando ele também nessa divulgação aí das 7 leis no seu dia a dia. Faça isso. Bom? Faça isso. Então, se a pessoa tem uma convicção de que ela cometeu uma transgressão, que ela fez algo que não é muito bom, ela fez algo que é negativo, realmente ela sabia e, de repente, ela ajudou a construir a idolatria sem saber, sabendo, né? Sabendo. Se a pessoa fez isso sabendo, o que ela faz? Bem, se a pessoa fez isso sabendo, a solução realmente é fazer como em todas as situações que nós erramos. É voltar para Hashem, é pedir perdão a Hashem, e também fazer uma retificação sobre isso. Fazer um ato prático que seja contrário do ato negativo, mas que seja na mesma força, na mesma intensidade. A partir do momento que você faz algo positivo na construção do monoteísmo, você está fazendo aquilo que é equivalendo àquilo que foi feito de forma errada. Bom? Dentro da essência dessa ramificação aqui, nós encontramos a essência de construir um lar para Deus neste mundo. Nós devemos construir um lar para Deus neste mundo. Esse é o motivo do mundo existir. Construir um lar para Deus significa não tão somente construir o local
lugar de preces, de reza, mas construir um lar para Deus significa também nós importarmos com as pessoas, nós estarmos nos conectando com as pessoas, saber o que elas estão precisando, telefonarmos uns para os outros, mandarmos mensagem e procurar saber, olha, no que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer com você? Essa é a essência. A partir do momento que nós criamos laços uns com os outros, nós fazemos com que a humanidade ela adquira aquele status inicial de humanidade, ou seja, de Adam Arishon. Quando as nossas almas estavam todas unidas lá em Adam Arishon, nós podemos fazer essa união revitalizar através de estar compartilhando coisas com o outro, de estarmos mostrando carinho um com o outro, de estarmos realmente tecendo, né, uma relação de fraternidade, de verdade. Então, fazendo isso, nós construiremos um mundo melhor. Vamos, então, estar abrindo agora para perguntas, e se você tem alguma pergunta, pode digitar aí o seu comentário aí no seu YouTube, no seu chat do YouTube, e eu vou estar respondendo. Ok, Pedro. Para o Hashem. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, gente, essa foi nossa aula de número 11. Amanhã nós teremos no mesmo horário a aula número 12, tá?
Amanhã nós vamos falar sobre a proibição de Asherah. Que Asherah é uma árvore cultual. A gente vai estar falando sobre essa proibição amanhã. Aula de número 12 amanhã, às 19 horas. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês a atividade semanal, tá bom? Daqui a pouquinho eu passo para vocês a atividade semanal. Vou estar compartilhando lá na nossa plataforma, no Google Classroom, atividade de número 11. Tá bom? A atividade que eu passar hoje, vocês podem me entregar na próxima semana, no próximo domingo. Amanhã estamos de volta, então. Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês e uma ótima noite. Shalom, shalom.